Olá, aqui é Juliana Rezende e hoje eu vou falar um pouco a respeito de soma e produto de raízes. A gente vai ver uma forma alternativa de você resolver equações de segundo grau, ou seja, achar as raízes de uma equação de segundo grau sem depender de delta, sem depender da fórmula de Bhaskara. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, vamos lembrar aqui qual que é a ideia. Imagina que você tem lá uma equação do segundo grau. ax2 mais bx mais c igual a zero. Vamos lembrar como é que funciona aqui. A fórmula que a gente usa para resolver é a fórmula de Bhaskara. Lembra aí, é menos b mais ou menos a raiz do delta dividido por 2a. Esse delta é o discriminante da equação. Lembra aí, delta é b ao quadrado menos 4ac. Como é que a gente faz para não depender dessa fórmula? Como é que é isso? Para quem não se lembra aí, a soma das raízes a gente calcula fazendo menos b sobre a. E o produto das raízes a gente faz c sobre a. Essa ideia da soma e do produto vai funcionar em qualquer equação de segundo grau. Agora, encontrar as raízes a partir de soma e produto, a gente vai ver que funciona quando as raízes são números inteiros. Mas antes vamos tentar entender por que é dessa forma. Repara, a fórmula de Bhaskara ela traz menos b mais ou menos a raiz do delta dividido por 2a. Na prática, significa que a gente tem que fazer um caminho somando a raiz do delta e um caminho subtraindo a raiz do delta. Como assim? A gente faz assim, ó, x'. Isso vai ser menos b mais raiz de delta dividido por 2a. E x duas linhas vai ser menos b menos a raiz do delta dividido por 2a. Quando a gente pensa em fazer a soma das raízes, é literalmente fazer x' mais x duas linhas. E como é que a gente faz isso? Soma das raízes vai ser menos b mais raiz de delta dividido por 2a. Mais a outra raiz, que é menos b menos raiz do delta dividido por 2a. Repara que eu estou somando duas frações que têm o mesmo denominador. Você mantém o denominador e mexe com o que está aqui em cima. Vai ficar menos b mais raiz do delta, mais com menos dá menos b, mais com menos dá menos raiz do delta. Observe, mais raiz de delta com menos raiz de delta cancela. O que vai dar a soma? Menos b com menos b dá menos 2b, dividido por 2a. Esse 2 cancela com esse, então a soma das raízes é menos b sobre a. Eu estou fazendo isso só para te mostrar de onde que veio. Na prática, a gente vai fazer isso direto. A ideia do produto é muito parecida. Você tem que fazer uma raiz vezes a outra. Eu não vou fazer a conta aqui, mas você pode ficar como tarefa aí para você. Mas se você fizer essa conta, você vai ver que o produto vai ser c sobre a. Então, tenta entender. Qualquer que seja a sua equação do segundo grau, você, sem resolver a equação, você consegue descobrir quanto que vale a soma e consegue descobrir quanto que vale o produto. Agora, olha, às vezes, com essa ideia da soma e do produto, a gente vai conseguir descobrir quem são as raízes da equação. Ah, Ju, sempre vai dar para fazer isso? Então, sempre que a sua equação tiver raízes inteiras, vai ser possível fazer isso. Mas nem sempre vão ser raízes inteiras. E aí a gente vai ter que pensar no uso da fórmula de Bhaskara e o discriminante e tudo mais. Mas vamos tentar ver alguns exemplos aqui. Imagina essa equação que está aqui. Vamos só lembrar, ó, o A, nesse caso aqui, é 1. O B é menos 7. E o C é 10. Lembra aí, o A é quem acompanha o termo de grau 2. O B é quem acompanha o termo que está elevado a 1. E o C é quem está sozinho. Agora, vamos pensar. Eu quero descobrir quanto que vale a soma das raízes. A soma das raízes vai ser menos b sobre a. Então, vai ser menos 7 dividido por 1.
Então, a soma das raízes vai dar 7. O produto é C sobre A, então é 10 sobre 1. Então, o produto vai ser igual a 10. O que a gente está procurando, então? A gente está procurando dois números que somados dão 7 e que multiplicados dão 10. Com o tempo, você aprende a fazer isso de uma forma um pouco mais direta. Mas eu vou te mostrar aqui a técnica que me fez entender isso e que eu passo para os meus alunos. No princípio vai parecer demorado, mas com o tempo você vai ver que é isso aqui que vai te ajudar a resolver essas equações de uma forma um pouco mais rápida. O segredo está você pensar no produto. Como assim? Repara, o produto das raízes deu um número positivo. Quando que a multiplicação de dois números dá um resultado positivo? Ou quando os dois números envolvidos são positivos, ou quando os dois números envolvidos são negativos. Só que tenta entender. A soma tem que dar 7. E 7 é um número positivo. Então, entende? Não tem como eu somar dois números negativos e o resultado dá um número positivo. Então, eu posso não saber ainda quem são as raízes, mas são dois números positivos. Tá, mas e aí? E aí que você vai continuar pensando aqui no produto para mim. O produto tem que dar 10. Você vai pensar em números inteiros que multiplicados dão 10. Mais precisamente, nesse caso, em dois números positivos. E é fácil listar isso. Seria 1 e 10, 2 e 5, e depois inverte, né? 5 e 2, 10 e 1, não precisa pensar nisso. Agora, só você testar. 1 vezes 10 dá 10. 1 mais 10 dá 11. Observa, não tem que dar 11, tem que dar 7. 2 vezes 5 dá 10. E 2 mais 5 vai dar 7. Então, quem vão ser as raízes? Uma raiz vai ser 2, a outra raiz vai ser 5. Ah, Ju, eu achei isso meio confuso. Entende? Nesse primeiro momento, pensar nessas ideias aqui pode parecer um pouco complicado, mas eu vou te mostrar que não é. Basta um pouco de prática para que você consiga fazer isso. Dá uma olhada nesse segundo exemplo aqui. O que a gente vai pensar? O que é a soma das raízes? Soma das raízes é menos b. Repara que o b aqui é menos 10. Menos 10 dividido por a. O a é 1. Lembra, o a é quem acompanha o termo de grau 2. Então, a soma das raízes vai dar 10. E o produto? O produto é c sobre a. Então, vai dar 24. O que a gente está procurando? A gente está procurando dois números que somados dão 10 e que multiplicados dão 24. Lembra, o segredo é pensar no produto. O produto está dando um número positivo. Para o produto dar um número positivo, ou os dois envolvidos são positivos, ou os dois envolvidos são negativos. Mais vezes mais dá mais. Menos vezes menos também dá mais. Só que agora você vai ter que olhar para a soma. A soma deu 10. 10 é um número positivo. Não tem como a soma de dois números negativos dar um resultado positivo. Então, de novo, as nossas raízes são positivas. Agora você vai focar no valor. Tem que dar 24. Números inteiros que multiplicados dão 24. 1 e 24. 2 e 12. Ah, Ju, eu tenho que listar todos? No início, sim, mas com o tempo você vai se acostumar com isso. 3 e 8. 4 e 6. E depois repete, 6 e 4, 8 e 3, 12 e 2, 24 e 1. O que a gente está procurando agora? A gente está procurando dois números que somados dão 10. 1 mais 24 dá 25, 2 mais 12 dá 14, 3 mais 8 dá 11, 4 mais 6 vai dar 10. Então, quem são as raízes? Uma raiz vai ser 4, a outra raiz vai ser 6. Confere. 4 vezes 6 dá 24. 4 mais 6 dá 10. A partir do momento que você conseguir pensar nisso de uma forma mais direta, o ideal é que você faça isso. Olha essa letra C.
x ao quadrado menos 4x menos 12 igual a zero. Vamos tentar resolver. O que vai ser a soma? A soma é menos b sobre a. Então, vai ser menos 4, que vai dar 4, dividido por 1. Então, a soma vai dar 4. E o produto? O produto é c sobre a. Então, o produto vai ser menos 12. Repara, aqui tem uma novidade, ó, o produto deu negativo. Como é que você vai pensar nisso? Você vai imaginar o seguinte, quando que um produto dá negativo? Para um produto dar negativo, obrigatoriamente, um termo tem que ser positivo e o outro termo tem que ser negativo. Tá, mas e aí? E aí que a soma aqui está dando 4 positivo. Agora você precisa raciocinar. Quando que a soma de um número positivo com um número negativo dá um resultado positivo? Isso acontece quando o positivo é o maior. Ah, Ju, como assim? Esquece por um instante que aqui dá menos 12. Vamos pensar só no 12. Números que multiplicados dão 12. Seria 1 e 12, 2 e 6, 3 e 4, depois repete, 4 e 3, 6 e 2, 12 e 1. Observe, o positivo tem que ser o maior. Para quê? Para a soma dar um resultado positivo. Então, o negativo aqui seria o menor, ó. Agora, a gente vai testar. Observe, menos 1 somado com 12 dá 11. Menos 3 somado com 4 dá 1. Agora, observa, menos 2 somado com 6. O que dá menos 2 somado com 6? Isso aqui vai dar 4. Então, quem são as raízes dessa equação? Uma raiz vai ser menos 2, a outra raiz vai ser 6. Confere. Menos 2 vezes 6 vai dar menos 12. Menos 2 vezes 6 vai dar menos 12. Então, está resolvido o nosso problema. Como eu falei, com o tempo, você vai pegando o jeito de resolver dessa forma. Uma dúvida que muita gente tem. Ju, sempre vai dar para achar as raízes assim? É o que eu falei mais cedo. Só dá para achar as raízes usando essa estratégia quando as raízes forem inteiras. Se as raízes não forem números inteiros, a gente vai ter dificuldade para fazer isso. Olha esse outro exemplo. Mesma ideia. Soma das raízes vai ser menos b sobre a. Então, vai ser menos 2, que vai dar 2, dividido pelo a, que é 1. E o produto é c sobre a. Então, o produto vai dar menos 15. De novo, ó, o que aconteceu aqui foi que o produto deu um número negativo. Para que o produto dê um número negativo, você tem que multiplicar um positivo por um negativo. Vem a dúvida maior. Tá, mas quem que vai ser o positivo, quem que vai ser o negativo? Tenta entender. A soma aqui deu 2. Para a soma de um número positivo com um negativo dar 2, é porque o positivo vai ser o que tem o maior valor absoluto. Agora a gente vai pensar. Esquece o menos. Pense em números que multiplicados dão 15. 1 e 15, 3 e 5, e depois repete, né? 5 e 3, 15 e 1. Lembra, o positivo é o maior, então vai ser menos 1, menos 3. Menos 1 somado com 15 dá 14, não é? Menos 3 somado com 5 vai dar 2. Então, quais são as raízes dessa equação? X igual a menos 3 e x igual a 5. Resolvido o seu problema. Vamos dar uma olhada num outro exemplo. Dá uma olhada. Como é que vai ficar a soma das raízes? Soma das raízes é menos b sobre a. Então, vai ser menos 11 sobre 1. E o produto é c sobre a. Então, vai ser 24. O produto deu um número positivo. Para o produto dar um número positivo, ou as duas raízes são positivas, ou as duas raízes são negativas. Tenta entender. A soma tem que dar menos 11.
Se fossem dois números positivos, não tinha como a soma dar negativa. Então aqui está certo, os dois números envolvidos vão ser negativos. E aí? E aí que você vai fazer aquela listinha para mim. Pelo menos, tenha paciência. Pelo menos, enquanto você está aprendendo isso, você vai fazer essa listinha. Poderia ser 1 e 24, 2 e 12, 3 e 8, 4 e 6. Mas lembra, todo mundo aqui é negativo. Por quê? Porque a soma tem que dar negativa. Confere. Menos 1 com menos 24 vai dar menos 25. Menos 2 com menos 12 vai dar menos 14. Menos 3 com menos 8 vai dar menos 11. E menos 4 com menos 6 vai dar menos 10. Quem são as raízes aqui? No caso, vão ser menos 3 e menos 8. Olha, a estratégia para você aprender isso é você treinar o máximo que você puder. Se por acaso você não conseguir achar as raízes de uma equação usando soma e produto, é porque provavelmente as raízes não são números inteiros. Então é muito importante que você treine para agilizar, para treinar o seu raciocínio lógico e para que você consiga resolver as equações de uma forma um pouco mais rápida. Eu espero que você tenha entendido. Se você já é inscrito, ative as notificações. Se você não é inscrito ainda, se inscreva para que você não perca nenhuma aula nessa jornada que a gente vai aí até o Enem. Um abraço e até o nosso próximo encontro.